Leitura Bíblica Diária, dia 16 de março. Josué, capítulo 13. Josué reparte a terra que tinha conquistado. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus e toda Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom para o norte, que se conta ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom e os aveus. Desde o sul, também a toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao termo dos amorreus, como também a terra dos gebalitas, e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já tu tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés da além do Jordão para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até de Bom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom até o termo dos filhos de Amon, e Gileade e o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do resto dos gigantes que Moisés feriu e expeliu. Porém, os filhos de Israel não expeliram os Gesureus, nem os Maacateus. Antes, Jesur e Maacate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim, Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben conforme as suas famílias, e foi o seu termo desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, de Bom e Bamote-Baal, e Bet-Baal-Meon, e Jaza, e Quedemote, e Mefaate, e Kiriataim, e Sibma, e Zerete-Saar, no monte do vale, e Bet-Peor, e Asdote, Pisga, e Bet-Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, e Evi, e Requém, Ezur, Eur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a fio de espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão, e o seu termo: essa é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jazer, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá. E desde Esbom até Ramate-Mispa, e Betonim, e desde Maanaim até o termo de Debir, e no vale Bet-Arã, e Bet-Ninra, e Sucote, e Safon, que ficara do resto do reino de Seom, rei de Esbom, mas o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão, para o oriente. Essa é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés,
que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. De maneira que o seu termo foi desde Maanaim, mais todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão, de Jericó para o oriente. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Josué, capítulo 14. Josué dá a Calebe em herança Hebrom. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arrabaldes para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força, então, era? Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom Kiriate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Josué, capítulo 15. As heranças das 9 e meia tribos. A herança de Judá. E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o termo de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade da banda do sul. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do mar salgado, desde a baía que olha para o sul. E sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cades Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e rodeia a Carca. E passa a Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo irão até o mar. Este será vosso termo da banda do sul.
O termo, porém, para o oriente será o mar salgado até a extremidade do Jordão, e o termo para o norte será da baía do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla e passará do norte a Bet-Arabá, e este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte para Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo passará até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão da banda de En-Rogel. E este termo passará pelo vale do filho de Inom, da banda dos Jebuseus do sul. Esta é Jerusalém, e subirá este termo até o cume do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, da banda do norte. Então, este termo irá desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sairá até as cidades do monte de Efron. Irá mais este termo até Baalá, esta é Kiriat Jearim. Então, tornará este termo desde Baalá para o ocidente até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim da banda do norte. Esta é a Quesalon, e descerá a Bet-Semes e passará por Timna. Sairá este termo mais ao lado de Ecrom para o norte, e este termo irá a Siqueron, e passará o monte de Baalá, e sairá em Jabneel, e as saídas deste termo eram no mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente, o mar grande e o seu termo. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebron. E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak, Sesai e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir Kiriat Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do seu jumento. Então Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá até o termo de Edom para o sul: Cabzeel, e Éder, e Jagur, Equiná, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Azor, e Itna, Ezife, e Telém, e Bealote, e Azor, Adata, e Quiriote, Esrom, que é Azor, e Amã, e Sema, e Molada, e Azargada, e Esmon, e Bete-Palete, e Assar Sual, e Berseba, e Biziotiá, e Baalá, Elim, e Ezem, e Eutolade, e Quesil, e Orma, e Ziclag, e Madmana, e Sansana, e Lebaote, e Silim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29 ao todo. Nas planícies, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, e Tapua, e Enã, e Jarmute, e Adulão, e Socó, e Azeca, e Saaraim, e Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias. Zenã, e Adassa, e Migdal-Gade, e Dileã, e Mispa, e Jocteel, e Laques, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Laamás, e Kitlis, e Gederote, e Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias, Libna, e Éter, e Azã, e Ifitá, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Axibe, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias, Ecrom, e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão da banda de Asdod e as suas aldeias, Asdod e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias,
Gaza e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, até o rio do Egito e o mar grande e o seu termo, e nas montanhas Samir e Jatir e Socó, e Daná e Kiriat-Sana, que é Debir, e Anabe e Estemoa e Anim, e Gozen e Olom e Gilo, 11 cidades e as suas aldeias, Arabe, Edumá e Ezã, e Janim, e Bet-Tapua, e Afeca, e Unta, e Kiriat-Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias, Maom, e Carmelo, e Zife, e Jutá, e Jezreel, e Joquedeão, e Zanoa, e Caim, e Gibeá, e Timna, 10 cidades e as suas aldeias, Alu, e Bet-Zur, e Gedor, e Maarate, e Bet-Anote, e Eltecom, 6 cidades e as suas aldeias, Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias, no deserto, Bet-Arabá, e Midim, e Secaca, e Nibzã, e a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje.